7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente, nós, e já disse por várias vezes, éramos nômades vivendo aí pelo mundo. Tinha alimentação, você ficava, né? Terminava a alimentação ali, você era nômade, você mudava para outro espaço. Até juntávamos em sociedade. E aí, Jean-Jacques Rousseau diz que aí nós nos corrompemos. E para essa sociedade ser gerida, criamos um Estado, não é? Que é o Estado que você vai administrar os recursos arrecadados de todos. Não é verdade? Montesquieu dividiu, portanto, os 3 poderes, modernamente, lá no livro Espírito das Leis. Claro que não começou com ele, mas ele definiu a partir dali os 3 poderes, modernamente, que tem um fiscalizando o outro. Um fiscalizando o outro, porque é natural. Porque o ser humano, se brincar com ele, ele acha até que é Deus. Como eu já disse aqui, teve um período na sociedade que era César papista. Um ser humano só, ele era imbuído do poder religioso e o poder da administração pública. O que é terrível isso. Eu vejo em certos momentos os púlpitos de muitas igrejas, claro que não são todas, se transformando em palanque político, que é muito ruim. Mas vamos lá. Então nós juntamos a sociedade e criamos os governos para administrar. Mas como nós somos, vamos dizer assim, pecadores na arte, inclusive, da governança, nós achamos que ali o poder é nosso. Mesmo tendo um período estabelecido por lei, nós achamos que é nosso. Que o Estado brasileiro é nosso, por exemplo. O Estado que eu estou dizendo é o município, Estado e a União. Não é? Pois bem. Mas nosso defeito de querer estabelecer, portanto, castas, né? Achar que nós mandamos, aí bota a parentada toda. Eu estou falando em todos os governos. No Estado, no município, da União. A gente acha que é nosso e bota quem a gente quer e muito mais. Tá aí vários exemplos no município, do Estado, da União. E aí em detrimento daquelas pessoas que teriam capacidade, poderia passar inclusive através do concurso público. Mas não. Vão criar também os cargos, entre aspas, de confiança, que é para a gente colocar os nossos, né? Então nós começamos desde o descobrimento, que hoje não se fala mais descobrimento, mas desde a chegada dos portugueses no Brasil, que nós temos esse vício de achar que o poder público é nosso e a gente pode botar quem quiser a hora que quiser. Naquela carta de Pero Vaz de Caminha, de 1º de maio de 1500. 1º de maio de 1500. Ele diz o seguinte no início da carta: posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que a senhora nessa navegação achou. Não deixarei também de dar disso minha cota a vossa alteza, assim como eu, melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, e saiba pior de todos fazer. E ele vai descrevendo isso aí, ele num certo momento ele diz: aqui se plantando tudo dá, né? Eu digo sempre que como é que ele sabia disso, se ele tinha chegado na costa ainda, e não conhecia, portanto, o interior desse país. E é verdade, viu, Pero Vaz de Caminha, onde você estiver, você tinha toda a razão, aqui se plantando tudo dá. Mas vejam bem, o vício desta questão de achar que o público é nosso e que nós podemos botar nossa parentada aquelas pessoas que estão no entorno da gente em detrimento das pessoas mais capazes. E é por isso que o serviço público, na parte daqueles cargos de confiança, entre aspas, tem tanta gente incompetente. Então, no final da carta de Pero Vaz de Caminha, lá em maio de 1500,
Ele diz o seguinte: e pois que, Senhor, é certo que assim neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa, que de vosso serviço for, vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, atenção, começa lá em 1500, mais de 1500. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São José, São Tomé Jorge do Osório, meu genro. Mais de 1500 Perová de Caminha já pedia um cargo para o seu enteado. Seu enteado não, seu genro, pedindo emprego em maio de 1500. Não é verdade? E você vai seguindo, gente, tem lá no Sermão do Bom Ladrão, de 1655, século XVII, do Padre Vieira. Sermão do Bom Ladrão foi um sermão proferido atenção, gente, parece que foi hoje, em 1655, pelo Padre Antônio Vieira. Nele, Vieira critica, abre aspas, a arte de roubar, fecha aspas, mostrando ao povo português como funcionava a roubalheira no Brasil colônia, 1655. O padre indignado compara o pequeno ladrão que rouba para comer do grande ladrão que rouba impérios. Não é? Daqueles que roubam impérios. Então, como eu digo sempre aqui, quem rouba muito e fica rico, a sociedade aceita e bajula. Mesmo sabendo que estão roubando bem público. Mas apoiam. Agora um povo coitado ali, que não é certo roubar, mas um povo coitado morrendo de fome, pega um pão, esse aí recebe cacete e é humilhado e condenado pela sociedade. Eu conheço a sociedade de conquista e vejo a sociedade que sabe quem está roubando, quem está fazendo coisa errada. Mas convive, bajula, vai em festa, fazem comemorações juntos e juntas. Não é bem assim, gente? Isso é de lascar. Então eu falei do início lá de maio de 1500 de Perová de Caminha. Fui pro Padre Vieira em 1655, lá no século XVII, e vou chegar agora no início do século XIX. Dom João VI fugindo de Napoleão em 1807, transferindo toda a corte, atenção, transferindo toda a corte portuguesa para o Brasil para garantir a independência de Portugal e escapar da invasão das tropas francesas que exigiam a adesão ao bloqueio continental. A frota chegou ao Brasil em 1808, marcando um momento crucial para a colônia e para a história de Portugal. Você sabe quantas pessoas ele trazia aí no seu grupo, nos seus apadrinhados, na sua família? 15 mil pessoas. 15 mil. Você sabe qual era a população do Rio de Janeiro? Em torno de 60 mil. E esses 60 mil trabalhavam de manhã, de tarde, de noite para sustentar 15 mil vagabundas. Vagabundas, porque não faziam nada. Isso parece que foi ontem, mas é a realidade de hoje. A gente acha que o setor público é nosso. E eu posso botar meus filhos, meus parentes, meus irmãos, meus maridos, meus filhos, minhas mulheres, posso botar todo mundo. O poder é meu. Eu tenho uma caneta e nós aceitamos. É por isso que às vezes o dinheiro não dá para comprar o remédio que está faltando na farmácia popular. É por isso que às vezes não dá para estabelecer um posto de saúde com a competência e a qualidade que deveria ter para atender no bairro uma dor de cabeça, um corte no dedo, não é? Uma pressão alta, fazer ali um exame na grávida. Não precisava ir para a UPA nem para o hospital, mas a gente gasta o dinheiro com outras cositas. Então vamos seguindo.
E aqui tem um fato que é marcante na história desse país. Em 1888, exatamente no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, neta de Dom Pedro I e bisneta de Dom João VI, que chegou lá em 1808. Eu estou falando em 1888 já. Com o fim da escravidão, as oligarquias fizeram o quê? Quem é que vai indenizar porque o negro escravizado era propriedade privada? Depois diz que acredita em Deus. Eu pego um filho de Deus, independente, porque Deus não tem escolhe cor. Pega um filho de Deus, porque tem a cor negra eu escravizo. E digo que esse negro escravizado é propriedade privada, como fosse um jegue, um burro, uma casa, um carro, uma bicicleta. E eles gritaram, quem é que vai nos indenizar? Tem até uma história que não é comprovada, que eles procuraram o Rui Barbosa. Olha, nós queremos, senhor ministro, nós queremos indenização. Ele falou, o que vocês é que tem que indenizar eles? Vocês usaram eles a vida inteira como escravo, a maior transferência forçada da humanidade. Nós fizemos e fomos o último país a acabar com a escravidão. E nós temos essa dívida. Nós temos essa dívida. E o que é que nós fizemos? Não, nós queremos a indenização, porque nós perdemos a nossa propriedade privada. Diz que Rui Barbosa pegou... Onde é que estão aí a documentação de que vocês têm esses negros? Está no Banco Brasil, que a gente usava para tomar empréstimo. Como garantia, usava o negro escravizado como garantia no Banco Brasil. E chegou ao Brasil fundado por Dom João VI. Dizem que ele botou fogo em tudo. Alguns historiadores reclamam, dizem que aí também apagou a história da escravidão desse país também. Vocês vejam bem, então, em 1888, menos de um ano depois, o que eles fizeram? Vamos mudar da monarquia para a república. Por que nós vamos mudar de monarquia para a república? Porque nós vamos inspirar nos Estados Unidos, que eram 13 países, porque lá é uma república federativa. Aqui nós pegamos em mais ou menos as capitanias hereditárias e formamos estados. E aí tem os municípios e tem a União. Porque tem município, você tem prefeito, vice-prefeito, secretário para lascar, coordenação para lascar. Aqui em Conquista, por exemplo, tinha 12 secretarias, hoje tem 26. E querem fazer mais. Né? Aí você vai para o estado, você tem governador, vice-governador, secretário para lascar, empresas, né? Várias empresas que você pode dar emprego. E você vai para o governo federal, você tem o presidente, vice-presidente, ministro para lascar. E um monte de empresas. Aí quem é que assumiu esses cargos? As oligarquias que tinham escravo. Então, desde 1889, que nós mudamos para a República, era para pagar o fim da escravidão. Vocês estão percebendo que o Estado brasileiro é perdulário? O Estado brasileiro é perdulário, desde o município, passando pelo Estado e pela União, e nós ainda continuamos pagando o fim da escravidão. E nós achamos que o Estado é meu. Se eu estou no poder, eu mando no Estado. Eu boto o que eu quero, eu tiro o que eu quero, eu faço o que eu quero e a população não fala nada. Aquele poema de homenagem a Mayakovsky, que é mais ou menos assim, a primeira noite ele entra no nosso jardim, pisa na nossa grama e não falamos nada. Na segunda noite ele entra no nosso jardim, pisa na nossa grama, rouba a nossa flor e não falamos nada. Na terceira noite ele entra no nosso jardim, pisa na nossa grama, rouba a nossa flor e mata nosso cão e não falamos nada. Na quarta noite ele entra no nosso jardim, pisa na nossa grama, rouba a nossa flor, mata o nosso cão e arranca da nossa garganta a voz. Se não falamos nada, agora que não podemos falar nada. Você que está me ouvindo, você tem que qualificar o seu voto. Você aí que está me ouvindo tem que qualificar o seu voto. Para que tenhamos um Brasil melhor, para deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. O Estado brasileiro tem que deixar de ser perdulário
e que os políticos entendam que o poder não é a casa de Manjoana, que o poder não é a casa deles, que o poder não é a empresa deles. E parar de querer fazer com que a aparentada, para aqueles que estão próximos, possam tirar proveito desse poder que é de todos nós. Os impostos são arrecadados do que nós pagamos, né? Você, quando compra a camisa, você paga o imposto e vai para lá, para o município, estado e União, fazer o que deveria fazer. Mas muito vai pelo ralo da corrupção. E a gente tem que dizer, o poder não é familiar. O poder não é familiar. O poder de todos nós. Toca o barco. Deusdete Dias, colocando os pingos nos is.